Olá! Hoje vamos falar sobre crenças e padrões mentais, tema que me agrada muito, o qual eu tenho tido e estou tendo a grata oportunidade de me aprofundar através da neurociência. E outro fato que nos felicita muito é notar que o próprio segmento terapêutico hoje está deixando de lado a subjetividade, ou seja, falando de uma forma mais clara, o achismo e partindo para abordagens com mais embasamento. Aqui nós vamos trazer hoje a questão da influência dos pais na construção dos padrões mentais dos filhos. E é muito interessante, eu vou começar aqui trazendo um caso que aconteceu conosco de uma mãe que tinha uma questão a qual o filho, que tinha aproximadamente 10 anos, estava com muita dificuldade nos estudos. Quando nós falamos dificuldade, é realmente não querer se envolver com os estudos. Tá? Estava muito indisciplinado, não queria saber de escola, não queria saber de estudo, só queria saber de outras coisas. E a mãe, logicamente, muito preocupada, nos procurou. Eu já a conhecia e ela pediu para que marcássemos um horário para que ela trouxesse o filho. E quem já me conhece sabe que a primeira pergunta que eu faço é: ele quer vir? A pessoa quer vir? E aí ela me respondeu: não, ele vai ter que vir, porque eu vou trazer, eu tenho que fazer isso aí por ele. Eu falei: olha, se você fizer isso, de nada vai adiantar o processo. Senta aqui e vamos conversar um pouquinho. E aí foi onde eu fui explicando para ela, e nós acabamos iniciando um processo com ela. E por onde nós começamos? Nós começamos por algo que hoje é um instrumento fantástico que nós temos em mãos, porém, se mal utilizado, pode ser um veneno, que são as redes sociais. E eu peguei e falei: deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua rede social, deixa eu dar uma analisada aqui. Dei uma analisada nas postagens. Enfim, eu perguntei: o seu filho gosta de leitura? Aí ela pegou e falou: não, ele detesta, não gosta nem de chegar perto de livro, de caderno e tal. Eu falei: olha, vamos iniciar, nós temos que iniciar entendendo que a nossa vida é comandada pelo nosso inconsciente. É lá que está o nosso piloto automático. Quem lê os nossos livros aí, Autoestima Consciente, ou mesmo Prosperidade Cai do Céu, vocês vão ver que tem uma parte lá que é justamente sobre a mente, sobre o funcionamento da mente, onde nós trazemos esses princípios do funcionamento. Então nós somos comandados pelo inconsciente. E aí foi muito interessante que eu iniciei falando para ela justamente isso. O seu filho, ele vai refletir principalmente o que ele vê, o que ele sente e o que ele percebe. Como foi muito bem mostrado, inclusive, pela doutora Lisa Elliott, da Chicago Medical School, uma professora, uma pesquisadora, neurocientista também, mostrou muito bem esse ponto que eu acabei de trazer para vocês. E aí nós começamos a ver, eu falei: onde está alguma foto sua, alguma postagem elogiando um livro, falando que você leu um livro e gostou muito, ou que você está lendo, ou uma foto sua na biblioteca, na livraria, falando que você está no lugar que você adora? Até então eu estou vendo foto aqui só de festa, de bar, de outras situações. E o que você tem que entender é que o seu filho, o que ele mais quer é atrair o seu amor, atrair o amor da mãe. E ele vai ter as atitudes que inconscientemente ele acredita que vai atrair esse amor. Então, quando ele percebe que você só gosta de bar, de festa, de futilidade, e livro para você não existe, essa é a última coisa que ele vai querer próximo dele. E aí nós passamos no prosseguir do processo, nós chegamos em um outro ponto. Eu perguntei para ela: quando ele faz algo que você não gosta, você
penaliza ele, você critica, você repreende ele? E ela falou sim, como é comum. E a gente sabe hoje, através de estudos, que uma criança recebe muito mais repreensões do que elogios. É uma coisa de mais ou menos 9-1. E com isso ela vai lesando a sua autoestima. E eu já perguntei para ela, e quando ele faz algo que você fica feliz, você o elogia? Ela falou sim. Eu falei, quando ele tira uma nota boa na escola, você elogia? Lógico, eu falo, nossa, meu filho, você é muito inteligente. E eu tenho a certeza que todos vocês que aqui estão assistindo esse vídeo vão concordar com esse elogio dela, né? Só que é muito interessante. Inclusive a doutora Dweck, da Universidade de Stanford, para quem não sabe, a Universidade de Stanford tem um dos maiores e melhores laboratórios de pesquisa da área psicológica do mundo. Ela mostrou numa pesquisa que quando nós elogiamos uma criança pela sua inteligência, nós estamos induzindo-a ao comodismo, a se acomodar. Nós nunca devemos elogiar pelo produto final, e sim pelas atitudes que ela teve para chegar naquele produto final. Ou seja, nós temos que elogiar o seu esforço, a sua disciplina, e nunca falar que ela é muito inteligente. Veja como são detalhes que o nosso subconsciente capta e vai montando o seu piloto automático, que vai levar a vida dessa criança, desse futuro adulto, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ou nem saindo do lugar. E continuando, eu perguntei para ela, e quando você está com as suas amigas, com seus amigos, que ele está presente, quais são os assuntos que vocês discutem? Ela olhou, ficou espantada e, logicamente, a gente trouxe, né, as questões que eles debatiam, que eles compartilhavam, que eles conversavam, e nós vimos que eram só futilidades, como é muito comum, é muito comum. Aí eu falei, imagina só, ele percebendo isso, que a mãe dele, a qual ele quer consciente e inconscientemente atrair o amor, só se preocupa ou só se agrada com futilidades, com coisas sem valor. O que você acha que ele vai querer? O que você acha que ele vai querer atrair para ele e para a vida dele? Seria diferente se você estivesse perante ele numa conversa com pessoas, conversas profundas, conversas engrandecedoras, conversas interessantes. Aí sim poderia despertar nele outro caminho, outra visão, outra intenção. Lembre-se que a criança, ela nunca vai fazer o que você diz para ela fazer. Ela vai fazer o que ela percebe, como eu mostrei aqui anteriormente. E prosseguindo no processo, nós chegamos numa outra questão. Qual é o perfil da pessoa com a qual você está se relacionando? E há quanto tempo você se relaciona com essa pessoa? Ela falou, me relaciono já tem quase 3 anos. E eu falei, qual que é o perfil dessa pessoa? E aí ela me falou, me mostrou, a pessoa, e a gente notou uma pessoa que tem um perfil muito agressivo. E eu falei, quais são os amigos dessa pessoa quando vocês se reúnem? É o mesmo perfil. Eu falei, pois é, provavelmente o seu garoto, logo ele vai estar dando problema na escola, vai estar dando problema com brigas, com agressões, com esse perfil. Ela olhou para mim, abriu os olhos e falou, não, ele já está desse jeito. Mais uma vez eu mostrei para ela, se ele percebe que a pessoa a qual está atraindo o amor da mãe dele, que é o que ele mais quer, tem esse perfil, é justamente esse perfil que ele vai seguir. E aí eu já coloquei uma outra pergunta, e como é o seu companheiro profissionalmente?
É uma pessoa de sucesso? É uma pessoa... como é que você avalia a questão profissional do seu companheiro? E ela simplesmente balançou a cabeça de forma negativa. Ou seja, uma pessoa que não tem uma projeção profissional. E olha com essas situações para onde ela estava, sem perceber, empurrando a vida do seu garoto. E aí, ela me falou, né, depois de muito tempo, de clarearem muitas coisas para ela, ela me falou, nossa, mas eu não sabia disso. Eu falei, é lógico que você não sabia e nunca iria saber. Verifica a sua rede social, as coisas que você segue, as coisas que você fica vendo, as músicas que você fica ouvindo, ao invés de ouvir uma palestra, ouvir um vídeo que vai te engrandecer, fica ouvindo aí essas músicas, essas pérolas, né, dessas letras que a gente tem hoje em dia. Como nós falamos anteriormente, olha a roda de pessoas com as quais você convive, os assuntos que vocês discutem. Você acha que alguém desse círculo que você convive vai trazer um assunto desse para a roda de conversa para você? Logicamente você não iria saber nunca. E no próprio direito, quem é da área do direito aí pode falar, existe um princípio que diz o seguinte: o direito não protege os que dormem. Ou seja, se você não sabe de determinada lei e infringe essa lei, você vai ser punido. O fato de você não saber não muda em nada. Nessa questão a mesma coisa, o fato dela não conhecer esses detalhes mentais, psicológicos, não muda em nada o destino do seu filho. E aí, quem leu também os nossos livros, né, em especial o nosso livro Prosperidade Cai do Céu, tem uma parte lá que eu trago, um tópico, um capítulo que chama-se Pessoas ao Nosso Redor, onde eu trago uma fórmula lá do 2-por-1 que pode ser usado nesse contexto também. Você não precisa se afastar das suas amizades de forma alguma. Você pode usar a técnica do 2-por-1 que está lá no livro, nesse capítulo que eu acabei de falar. E aí nós começamos, eu perguntei para ela como é que estava, se ele tinha acesso à rede social dela, ela disse que sim, e nós começamos a modificar algumas coisas. Eu perguntei para ela, seu filho pratica esporte? Não. Você incentiva? Ah, não sei. Você ama seu filho? Amo, tá? Você leva seu filho para ir junto à natureza? Qual foi a última vez que você levou seu filho para estar junto à natureza? Aí ela pensou, foi não sei quanto tempo. Eu falei, não, você tem que levar semanalmente, no mínimo. Goiânia é uma cidade cheia de parques, leva para passear no parque. Se você não faz isso, você não ama seu filho. Tem estudos mostrando aí que o contato com a natureza trazem inúmeros benefícios e um deles, comprovado, é que as pessoas que têm contato com a natureza são mais inteligentes, têm uma capacidade cognitiva maior. Então, se você ama o seu filho, leve ele para a natureza. Comece a postar coisas relacionadas a esporte. É assim que você vai incentivá-lo inconscientemente a praticar esporte. Não é chegando para ele e falar, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso. Não, ele não tem que fazer nada. Se você não gosta, certo? Você tem que mostrar para ele que você gosta. Comece a fazer postagens com livros, divulgando livros, mesmo que você não leia, não tem problema. Aquilo no inconsciente dele vai entrar como se você gosta de livro, então automaticamente ele gostando de livro vai atrair a sua atenção. Você gosta, você ama seu filho? Ela, sim. Eu falei, você dá refrigerante pro seu filho? Ela falou, dou. Eu falei, pois é, refrigerante é um veneno. pH do refrigerante é 2 ponto alguma coisa. Nós precisamos ingerir, né, líquido. O nosso pH é 7.5, 7.4 alguma coisa. Então isso é um veneno. O esforço físico que o corpo tem para equilibrar depois um refrigerante é uma coisa impressionante. Então são coisas que a gente tem que analisar. Então tudo isso aí que a gente está fazendo, que a gente faz, vai refletir no futuro dessa criança. E aí quando a criança é um adulto acomodado, procrastinador, que não progrediu emocionalmente,
profissionalmente, relacionalmente, a gente acha que o problema é único e exclusivamente dele. Quando, na verdade, ele está carregando um problema que foi construído e que foi passado pela pessoa que geralmente é a que mais o ama. Então, entender e compreender todos esses funcionamentos da mente, essas programações subconscientes, é fundamental para que nós possamos proporcionar um futuro melhor, um futuro brilhante para os nossos filhos. E principalmente, estarmos dispostos a mudar as nossas atitudes, que é isso que vai ser seguido pela criança. São as nossas atitudes, é o que ele percebe e é o que ele vê, e não, ou pelo menos muito pouco, o que a gente fala. Nós vamos ficando por aqui e em breve traremos mais sobre crenças e padrões mentais. Gratidão.